Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer a pintura do nosso bonequinho de neve, que por sinal tem o desenho passo a passo aí para vocês disponível. Para a pintura do nosso bonequinho de neve, eu vou usar também a ajuda do clareador de tinta para tecido, pincelzinho grande aí, você pode estar usando o pincel 18, 20, eu tô usando 18. Eu vou passar logo o clareador de tinta para tecido, deixando úmido essa região onde eu vou fazer essa parte de fundo, dando a ideia de um céu. Inicialmente eu vou umedecer o tecido, olha, eu vou umedecer bem. Depois eu vou pegar o cinza chumbo e vou começar a espalhar por aí por cima. A parte de baixo eu vou deixar o cinza chumbo aparecendo bem. Assim, eu vou espalhar bem ele, tá vendo? Para ele ficar um tom mais suave. Você pode estar usando o cinza aí na sua casa. Para a parte de cima, eu vou colocar um toque mais azulado. Mas, nesse primeiro momento, veja o trabalho que eu tô fazendo, espalhando sujeirinha de tinta de pincel. Eu não tô levando muita tinta, tire o excesso. Tire o excesso da tinta do seu pincel, leve apenas os pelos sujinhos para você ir espalhando aí em cima. A gente precisa de um toque mais escurinho que o branco desse tecido, mas a gente não precisa deixar isso muito escuro. Se você quiser, você pode fazer aquelas arvorezinhas que eu fiz na pintura da rena. Ou então, você pode deixar apenas assim, a parte de baixo mostrando esse toque de cinza e a parte de cima um toque mais azulado. Agora, eu estou distribuindo aí o azul bebê. Veja como é suave, né? Ele basicamente sumiu no tom do nosso tecido, nessa misturinha com esse cinza, enfim. Mas depois que eu passar esse azul bebê por toda a região que eu quero que fique com um toquezinho mais azulado, eu vou pegar um pouquinho, uma sujeirinha de pincel de azul celeste e distribuir aí em cima. Olha só, inicialmente eu tô distribuindo o azul bebê. Se você não tiver o azul bebê, pode usar também o azul soft, ele é um tom muito bom pra gente estar usando aí. Qualquer azul que seja bem clarinho. Agora eu peguei uma sujeirinha de pincel de azul celeste. E é importante que você pegue quase nada, uma sujeirinha mesmo de tinta, porque a gente precisa que esse fundo fique assim bem suave, bem discreto, que ele não apareça demais, tá? O que tem que aparecer, assim, bem mais marcado, serão esses passarinhos, esse boneco de neve, enfim, apenas isso. Para essa região aí, eu não vou me estender muito, mas eu vou passar também uma sujeirinha de pincel. Eu nem peguei tinta, eu estou usando o sujinho do meu pincel com clareador de tinta para tecido, para marcar um pouquinho essa região acima dos elementos principais. Os lugares que você achar que ficou um pouquinho manchado, você passa mais clareador de tinta para tecido em movimentos circulares que vai emendar bem, tá? Qualquer coisa você vai utilizando um toque das tintas. No caso dos azuis, para deixar as manchinhas mais apagadinhas ou acender até um pouquinho mais algum lugar, dando a ideia de que não está manchado, e sim de que foi você que colocou a seu gosto uma tonalidade mais marcadinha. Olha só, aí eu vou passando bem livre, assim, bem rápido, só puxando para cima do branco do tecido, sumindo em cima do branco do tecido, esse tonzinho do azul. Para esse outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. Primeiro, eu vou umedecer com clareador de tinta para tecido, depois eu venho com esse cinza chumbo, que você pode estar usando aí na sua casa o cinza. Vou subir também o clareador de tinta para tecido por essa região do chapéu, e para essa parte eu vou já diretamente, olha, já fui diretamente com uma sujeirinha de pincel com azul celeste. Quando eu fico assim, mencionando uma sujeirinha de pincel, é porque você precisa pegar bem pouquinha tinta, quase nada, para deixar algo assim bem suave.
Para esse primeiro passarinho, eu vou encher ele todo com verde soft. Agora, com um toquezinho de verde kiwi, eu vou começar a distribuir algumas sombras por cima dele. Eles também terão, assim, uma pintura mais suave. Ele, principalmente, mais que a de cima, que será rosa. Olha só, vai ficando bem clarinho. Veja que eu tô levando um pouquinho a tinta para deixar uma pintura bem suave. Embora o contorno eu vá colocar com verde pântano, que é um tom bem forte, né? Essa região de baixo a gente escurece um pouquinho mais. E a parte de cima a gente deixa mais suave. Olha só essa região aí que eu vou colocando esse verde kiwi, mas eu vou puxando ele sumindo para cima do verde soft. Essas penas da asa e da cauda dele, a gente deixa marcadinho, assim, só um lado, mas marcadinho. Essa região de baixo com um pouquinho mais de tinta. Para a cabecinha, a gente também vai sair distribuindo um toquezinho desse verde kiwi, não demais. E eu vou colocar um rosinha para bochecha. É um desenho bem fantasia, não é? Muito fantasia, por sinal. A gente pode usar e abusar de detalhes desse tipo. Eu tô distribuindo aí um pouquinho de rosa chá para essa bochechinha. Agora, com o verde pântano, eu venho puxando os risquinhos, bem arrepiadinhos mesmo. Tanto caindo para fora, para essa região do céu, vamos assim dizer, quanto para cima da cabecinha do corpinho dele. E vou fazer um contorno que geral. Esses pelinhos aí da frente que eu tô puxando, depois a gente pode até reforçar, deixar mais marcadinho com o pincel zero ou com esse pincel mesmo, que é um pincel chato número 2, bem velhinho, já bem acabadinho. O contorno do corpinho no em volta é diferente, não é tão arrepiado quanto o de cima da cabecinha. É mais um contorno, lembrando contornos de desenho infantil. Embora você possa dar uma espalhadinha nele também, deixando um toquezinho de sombra. Olha só, para todo caso, eu vou colocando e deixando riscado, puxando como risquinhos. Esse tipo de contorno, ele é muito bom para quem não tem, assim, uma mão muito firme para fazer ele, porque quando é aquele contorno bem certinho, que a gente costuma fazer com o pincel número 0, aí fica um pouquinho mais difícil. Quando a gente faz esse contorninho que é um pouco manchado, bem jogadão mesmo, sem muita preocupação, ele é bem mais fácil de ser feito. Veja que ele é um contorninho rápido, risquinhos, você pode deixar riscadinho mesmo, não tem problema. Essa parte de baixo eu tô até esfumaçando aqui um pouco, puxando várias vezes o risquinho, que ele acaba deixando mais escurinho, mais manchado. E agora eu vou colocar esse olhinho. Para esse olhinho, eu vou começar enchendo com azul marinho, vou terminar com o preto. E depois eu vou contornar a parte de baixo com o preto, colocar um toquezinho de branco. Olha só. Comecei uma bolinha, que a parte de baixo é o azul marinho e a parte de cima é o preto. Para a parte do azul marinho, eu vou distribuir uma pequena quantidade de branco, como luminosidade, tá? O brilho eu vou colocar em cima do preto. Uma ou duas bolinhas bem pequenininhas. Com o pincelzinho número 0, eu vou fazer um contorninho afastando disso que eu pintei, deixando uma flechinha bem estreitinha. E essa flechinha que eu vou deixando, eu vou encher ela com o branco. É um contorninho bem suave. Agora, com o branco, eu vou fazer outro contorninho na parte de dentro. Pra ficar aquele olhinho bem suave. É bem pequenininho. E eu tô só dando uns toquezinhos aí, uns retoques pra melhorar esses contorninhos. E não vou fazer cílios. Para o bico, eu vou enchê-lo todo com o amarelo canário.
E depois eu vou fazer um contorninho com o preto. Esse biquinho ou esse passarinho, ele tá segurando um galinho. Então, eu vou fazer um contorno bem mais expressivo na parte de dentro, com uma separação para esse biquinho mesmo que tá segurando esse galinho. Para todo caso, eu vou encher ele todo com esse amarelo e não vou colocar outros tons, como luminosidade, apenas o contorninho mesmo. Olha só, aí eu vou passando o preto com o pincelzinho número 0. Vou deixar essa região central mais enlarguecida e o contorno no em volta bem suave, bem fininho. Mais umas marquinhas. Colocar a narina também. O passarinho em si ficará assim. Vamos então pintar esse galinho que tá no bico dele, que ele tá segurando. E para esse galinho, a gente pode depois fazer a pintura de uns azevinhos. Você decide se coloca aí 2 ou 3 azevinhos, fica bem a seu critério. Veja que quando a gente pinta esse galinho, dá a impressão de que ele está passando assim por cima do bico do passarinho. Ou seja, a gente precisa dar uma melhorada no biquinho, passar mais um pouquinho do amarelo canário, arredondando para cima do galinho, para a gente ter a ideia de que esse galinho está passando por dentro do biquinho. Você deixa um contorno bem fininho na separação da parte de baixo e a parte de cima do biquinho. Para esses galinhos, essa madeirinha que tem em volta, ou essa árvore, né, que está sem folhagens, mas que representa uma árvorezinha, a gente vai encher a madeira dela toda de preto. Tanto essa parte assim mais fininha, quanto essa região mais grossa, a madeira mais grossa, né, mais formada. A gente enche isso aí, pode deixar secando um pouquinho, e enquanto isso, a gente vai para a pintura do passarinho rosa. Eu vou encher ele inteiro com rosa bebê. Feito isso, eu vou passar um pouquinho de branco como luminosidade, deixando assim uns pontos mais clarinhos, para a região mais assim, a parte de cima da cabeça, a parte de cima da asinha, enfim. No de baixo, a gente não clareou, a gente escureceu. Nesse de cima, a gente vai clarear um pouquinho. Lembra que no de baixo a gente colocou um pouquinho do verde kiwi para escurecer o verde soft. Nesse não, a gente vai colocar um pouquinho de branco, deixando ainda mais suave esse rosa bebê. Olha os pontos onde eu estou distribuindo. E estou fazendo uso de um pincelzinho número 14, um pincelzinho maior. Mas esse pincel, ele tá bem cortado, bem lixado, viu? Aí você tem um cuidado, se você pegar um pincel número 14, os pelinhos dele não tiver bem cortadinho e lixado, pode dar uma borradinha lateral, a gente tem que ter esse cuidado. Essa tinta que eu peguei é o púrpura e ela vai servir como meu contorno. Vai ser a mesma coisa que eu fiz no passarinho da parte de baixo. Vou passando em toda a volta, alguns lugares eu deixo como se fossem os pelinhos caindo para fora, para essa região do céu, caindo também para dentro do corpinho do passarinho. A gente não precisa fazer aquele contorno muito certinho, não. E a gente, em alguns pontinhos, pode puxar. Veja que eu tô riscando, eu tô puxando, dando uma certa esfumaçada nesse púrpura para cima desse rosa bebê. Mas eu tô puxando, não é aquela emenda que a gente vai passando o pincel para ir sumindo a tinta. E sim deixando riscado mesmo, deixando bem marcado. Ou seja, aquele contorno bem fácil da gente fazer. Olha só, risquei um pouquinho aí também. A asa será do mesmo jeito, também bem riscadinha. E você vai ver que o trabalho do primeiro passarinho é semelhante. Mudou apenas os tons, mas a gente tá fazendo a mesma coisa. Vai fazendo aquele contorninho meio marcado, meio manchado. Quase que uma sombra, não é? Um contorninho mais enlarguecido. Embora não deixe de ser um contorno grosseiro, mas um contorno. Vou passando pelo corpinho inteiro, pela asa. A cabeça também será do mesmo jeito. A diferença dessa cabecinha é que esses pelinhos assim arrepiadinhos, eu vou colocar depois. Porque a gente vai precisar pintar primeiro esse chapéu, parte desse chapéu,
porque esses pelinhos vai cair para cima desse chapéuzinho, então não vai dar para eu colocar esse detalhe todo agora. Eu vou fazer o passarinho em si, olha só, a bochechinha rosada, igual de baixo. Depois eu pinto o pedacinho do chapéu e termino os detalhes do meu passarinho. O olhinho vai ser pintado do mesmo jeito. A gente vai começar com o azul marinho, a bolinha, vai terminar ela com o preto. Na parte do azul marinho, eu vou colocar um toquezinho de branco. Eu tô só arrumando aí, nessa hora, eu pego um pincelzinho número 0 chato. Esse pincelzinho é um número 0, viu? Ou então um redondo, se ele for mais durinho também é bom de fazer. Eu gosto de um pincel bem pequenininho. Na parte do azul, eu tô colocando uma luminosidade, um pouquinho de branco. Na parte do preto, eu vou pegar o pincelzinho número 0 e vou colocar um brilhinho. Aí eu tô só arrumando o contorninho. Olha só, vou fazer o contorno, deixando um espaço entre a região que eu pintei de azul e o contorno. E esse pequeno espaço eu passo branco. Coloquei o brilhinho, um excessozinho de branco em cima da região que era o preto. Foi pintado com o preto. E para esse passarinho eu vou colocar os cílios. Melhorando o contorno. Se o seu contorno ficar grosseiro, você passa um pouquinho mais do branco, fazendo uma correçãozinha, deixando a região do preto mais estreitinho. Quanto mais estreitinho essa parte do preto, mais fininho, não é, esse contorno, mais delicado fica a pintura do seu passarinho. Vou colocar os cílios e enchi aí, olha, o biquinho todo com amarelo canário, do mesmo jeito que eu fiz no passarinho de baixo. Vou fazer o contorno com o preto, contorno bem fininho. Quanto mais fininho ficar, mais delicado fica. Não esquecer também de colocar a narina. E eu contorno com o preto também a região de dentro. O encontro desse amarelo canário com o rosa que eu usei para fazer o tom do passarinho. Aí na sua casa, você pode estar usando a cor que você quiser. Você pega 3 tons, um clarinho, outro médio, outro escuro, para fazer, né, os risquinhos, os contornos em volta, e você pode estar fazendo a cor que você gostar. Olha só as madeirinhas. Para essas madeirinhas, que parecem secas, mas que é uma característica de algumas árvores, né, de algumas vegetações, de lugar com muito gelo, você vai distribuindo uma porção de branco. Eu vou pegando um pouco de cinza chumbo aqui e ali para ficar um pouco marcadinho, não ficar o branco puro. E vou distribuindo por vários cantinhos. Em todos os lugares que você quiser passar a ideia de que tem um acúmulo de neve ali, caiu uma porção de neve, se juntou àquela região, ficou presa àquela região, aquele galinho de árvore, você pode estar colocando. Eu vou colocando assim no meu, umas porções aqui e ali, mas eu vou colocar bastante até. Se você quiser colocar menos, você coloca. Se quiser colocar mais, pode colocar também. Fica muito a seu gosto. E dessa forma eu vou distribuindo, usando um pouco de branco, um pouco de cinza ou cinza chumbo. Eu tô colocando o cinza chumbo, uma vez que eu comecei com ele, eu vou aproveitar ele mesmo para ir usando, para não ficar um guia de cores muito grande. Quanto menor o guia de cores, eu acho que é melhor. Por essa região dos galhos fininhos, eu também coloco uma porção. Agora eu vou pintar a parte do boneco de neve que é branca. Tudo que é branco eu pintei. Vou pegar o cinza chumbo novamente e vou sair colocando sombra. Olha só as regiões que eu vou distribuir essas sombras. Essa parte aí embaixo do cachecol, eu vou colocar um pouco do cinza. Essa região embaixo do chapéu, vai ter toda uma sombra desse chapéu, só. Vou passar em toda essa região onde encosta no chapéu. E nessa região onde encosta no chapéu, eu vou puxar um pouco mais longo essa sombra. Porque eu vou passar também no em volta do rostinho todinho, para dar aquela ideia de esfericidade, arredondar mais, não é? O nosso desenho, a nossa pintura, deixar ela como uma esfera.
Vou passar embaixo desse nariz. Você não precisa fazer o contorno inteiro. A região de cima é a região de luminosidade, então a gente escurece só a parte de baixo desse narizinho, ou desse narizão. Vou fazer o contorno, olha só o contorno do rostinho todinho, essa parte aí de baixo. Só que esse contorno, ele é mais curtinho, ele não é igual àquela parte que fica embaixo do chapéu. Olha só essa parte de baixo do chapéu que eu puxei bem longo. Você procura emendar bem essa tinta. Como o desenho ele é muito grande, um pincel número 18, 20, vai ficar bom para você emendar melhor essas tintas. Essa parte aí da boca, eu passei só uma sujeirinha de pincel. Vou colocar um rosinha na bochecha também. Vou espalhar bem esse rosinha, procurar assumir bem esse encontro dele com o branco. Olha só. Deixar ele suave, não precisa ficar muito forte não. Esse tom que eu coloquei aí foi o púrpura, viu? Foi um pouquinho de púrpura para essa bochechinha. Agora eu vou usar o preto para encher os olhos, o contorno da boca e a boca em si. Olha só. Vou fazer também umas sobrancelhas, que é opcional. Você pode deixar assim ou você pode colocar. Esse preto desse contorno da boca, eu vou esfumaçar ele um pouquinho. Fiz o contorninho bem grosseirinho, agora eu vou esfumaçar ele um pouquinho. Você pode deixar só o contorno. E você pode fazer assim como eu tô fazendo. Olha só, as sobrancelhas é uma vírgulazinha de um lado, outra vírgulazinha do outro. É bem tranquilo de ser feito. Para os olhos, eles ainda não estão prontos. A gente precisa colocar uma luminosidade, um brilho, do mesmo jeito que a gente fez nos olhos dos passarinhos. Sendo que nos olhos dos passarinhos, a gente pintou com o azul marinho e o preto. E o olho do boneco de neve, a gente vai pintar só com o preto mesmo. Colocar um pouquinho de branco, olha. E uns excessozinhos como brilho. Olha, pode ser 2 pinguinhos, 1 pinguinho, 3, fica a seu critério. Agora eu vou pintar essa parte do chapéu pra gente terminar esse passarinho, fazer os pelinhos dele caindo aí pra cima do chapéu. Eu enchi tudo isso aí com terra queimada. Agora com o branco, eu vou colocar a luminosidade dessa região. Essa luminosidade, ela precisa ser bem marcada e ela não é só aí em cima, ela vai seguindo a aba do chapéu. Essa parte também precisa, claro, ficar bem marcadinha, mas olha, vem um contorno aí em volta todinho, até encontrar com essa parte que faz essa dobra, né, do chapéu. Faz essa dobrinha mostrando a parte de baixo e a parte de cima. Vou deixar bem marcado esse branquinho daí de cima. Não precisa ficar assim bem certinho, mesma quantidade de tinta de um lado, do outro. Você pode ir deixando ele bem à vontade, assim, meio manchadinho mesmo. E depois, você pode, se quiser, até colocar um branco aí em cima, como neve, como um acúmulo de neve. Veja que eu tô colocando um pouco de luminosidade para a parte mais afora da aba do chapéu. Isso é bom porque aí vai mostrar melhor os risquinhos que vem de cima do passarinho. Isso é o preto. O preto eu vou usar como sombra para essa região aí de dentro do chapéu e com os cabelinhos para esse boneco de neve. Então, essa sombra que eu vou colocando ela assim já aqui riscada. E vou riscar também para cima desse branco. Você pode ir colocando risquinhos em tamanhos bem regulares. Fica bem melhor do que se eles tivessem todos o mesmo tamanho. Pode colocar vários. A parte de cima deixa assim que meio esfumaçado mesmo, bem fechado. A parte de baixo você deixa os risquinhos bem separados. Agora vamos de volta ao púrpura. E vou fazer mais risquinhos aí em cima da cabeça desse passarinho. Se não ficarem bem definidos, deixe secar mais. E depois você coloca com o pincelzinho zero
os risquinhos melhor formados. Eu vou puxar para a parte de dentro, minha tinta ainda está úmida, ela vai ficar um pouco mais que manchado do que riscadinho. Depois a gente pode estar melhorando esses risquinhos, mas para já eu quero essa sombra mais marcada, mais misturada aos tons que já estão aí pintados. Agora, a parte de cima, você deixa os risquinhos já mais fininhos mesmo, porque a gente não vai sombrear ele para cima do tom do céu. Aí é o branco, vou colocar uns risquinhos também com ele. Olha só, do mesmo jeito que eu puxei os primeiros, eu vou puxar esse branco também. Tá se misturando muito, está muito úmido, mas não tem problema. Depois que secar, eu vou dar uma reforçada, vou dar uma arrumadinha nisso aí. A ideia é deixar essa mais marcada, eu quero ela com mais pelo do que o passarinho. Agora eu vou continuar com a pintura do chapéu. Eu vou encher logo essa parte de cima toda com terra queimada. Vou sair escurecendo, olha, esse cantinho de baixo de encontro com a fita, com as folhas e as laterais com o preto. Eu vou levando um pouquinho de preto, pincel número 14. É um chapéu grande, dá para fazer um trabalho direito, rápido, sem borrar. Veja os pontos que eu vou escurecendo. A região central, eu vou levando menos preto. Para essa lateral, principalmente aí embaixo, eu preciso escurecer bem. Levar uma quantidade maior do preto, deixar ele bem mais escurinho, porque tem uma curvatura. Ele arredonda para o outro lado. Essa parte aí de cima, eu vou escurecer também essa região, próxima folha, fita, a mesma coisa. Subindo, eu nem vou me preocupar muito, mas para a parte de baixo, próximo aos enfeites, eu preciso escurecer. Aí em cima, eu vou distribuindo branco e vou espalhar bem. Olha só, coloca esse branco e pode crescer ele bastante. Respeita os pontos que nós colocamos de sombra, eles precisam continuar mais escurinhos. Esse lado eu também vou trazer um pouco de luminosidade, essa parte de cima mais aberta, eu vou deixar mais clarinho, mas eu vou colocar um pouco menos. Essa pontinha vai ficar mais clarinha, para a região central eu vou deixar um pouco menos. Lembrando que a gente colocou preto do lado de baixo, no contorno da parte de baixo. Não desça demais o branco, deixe o espaço da sombra aparecer. Feito isso, eu vou pintar agora essa parte aí de baixo todinho, o restante do chapéu. Vou escurecer os pontos onde estão os enfeites, a parte onde eles encostam no chapéu, vou fazer uma sombra com o preto. Essa região da fita, você também pode vir escurecendo. Olha só. E para essa parte aí, olha aí atrás, a gente precisa dar uma sombra mais marcadinha. Claro que isso é uma pintura fantasia. Se fosse um boneco de neve real, um chapeuzinho aí na cabeça dele, as luzes e as sombras poderiam estar completamente diferentes. Veja que eu tô colocando luminosidade também por essa região, mais afora e à frente. Os pontos que eu coloquei sombra, vou respeitando. Os pontos que eu deixei sem sombra, vou levando luminosidade. Vamos unir bem essas tintas. O meu tecido, ele é bem grosseiro, assim, bem ralo, na verdade. Então, a gente coloca a tinta e ela tende a ficar no lugar onde a gente coloca. Eu preciso fazer esse contorninho também até embaixo. Vou colocando sem me preocupar se vai ficar com excesso. Depois, se tiver algum lugar que eu não goste, eu vou e apago um pouquinho, como estou fazendo aí em cima. Mas vou fazer esse contorninho geral. Essa borda desse chapéu, eu vou pintar esse contorno lado a lado, basicamente. Pelo menos toda a parte que tá aparecendo da borda. A parte de cima da borda eu tô deixando mais clarinha, a parte de baixo mais escurinha, que é o encontro com a cabeça, que já tem muito branco, não é? Para essa fita, eu vou pegar o azul turquesa com glitter e vou espalhar sobre ela toda, uma boa camada.
Olha só, vou encher isso aí bem, eu diminuí já o tamanho do meu pincel. Essas partes são mais detalhadas e menores, então eu peguei agora um pincel número 8, bem cortado, lixado. Nós estávamos trabalhando com o pincel número 14, não é? Fica um pouco transparente, né? Dá a impressão de que a gente tá vendo o tecido sem pintura alguma. Mas não se preocupe, pode deixar assim mesmo, a ideia é que fique um brilho bem marcadinho para essa região. Depois que você terminar de colocar, encher toda essa sua fitinha com esse azul turquesa com glitter, aí a gente vem com azul marinho e coloca umas sombras. Coloque uma boa camada para que o brilho fique bem marcadinho em todas as partes, que por igual. Com o azul marinho eu vou fazer esse contorno aí em cima. Pode fazer ele bem marcadinho e puxar um pouco esse azul marinho para cima da fita. Vá emendando com batidinhas, porque se você ficar puxando o pincel sem ser com batidinhas, ele vai que basicamente tirando o glitter que tá aí meio solto em cima do tecido, que isso ainda não secou, né? Então, você fazendo essa emenda com batidinhas, ele não vai retirando o glitter, vai emendando, mas não vai retirando. Olha por onde eu tô escurecendo. E para essa fitinha será apenas isso: o azul turquesa com glitter e o azul marinho. Agora eu vou pintar as minhas folhinhas. Eu vou enchê-las com verde bandeira. Você enche suas folhinhas aí em casa com o verde que você tiver. De preferência, um verde mais escurinho. Seja o verde pântano, seja o verde oliva, verde pinheiro, um verde assim mais escurinho. Com o branco, eu vou colocar umas luminosidades nas minhas folhinhas e vou colocar também as nervuras. Olha os pontos que eu vou distribuindo e como eu vou distribuindo essas luzes aí em cima. Mas fica bem a seu critério. Você tá pintando uma folhinha fantasia, você vai enfeitar ela como você quiser. Essa é uma opção. Vou colocar aí as luminosidades mais para essas partes mais afora. Vou colocar agora os contornos ou as nervuras. Tinta só de um lado do pincel. Vou puxando esses risquinhos. E só isso para as minhas folhinhas. Para esses azevinhos, tanto esses quanto do galinho do passarinho, eu vou encher isso tudo com púrpura. Você pode estar enchendo com vermelho, também fica muito bom, qualquer vermelho que você tenha. Vou separar os azevinhos com o preto, fazendo uma sombra bem marcadinha entre eles. Vamos unir isso aí direitinho, essa tinta, e leve pouquinho preto, para não ficar escuro demais. Só um toquezinho para a gente fazer uma sombra, uma separação aí. Esses outros eu vou colocar ainda menos preto, eles estão mais afora, não precisa de tanta sombra. Com o branco, agora eu venho colocando luminosidade e melhorando essas separações. Vou fazer uma marquinha no lugar de colocar aquelas sepalazinhas dos azevinhos. Colocar uns excessozinhos como brilho, o azevinho ele cabe bem, brilho, luz, brilho, ele recebe muito bem. Veja que vai ficando uma separação bem melhor. Olha só, os excessozinhos. E a gente vai deixando aí os brilhinhos mesmo, não só a ideia de colocar uma luminosidade para o espaço onde vão ter as sépalas, mas deixar um excesso como brilho mesmo. Vou colocar o branco também dessa parte aí de baixo, um excessozinho como brilho. E daí, a gente vai pegar o preto e vamos começar a colocar as sepalazinhas. Pincelzinho número 0. Você pode estar colocando as sépalas em cima da frutinha ou para o lado, apenas aparecendo, olha, assim elas. Mesmo esse lugar que tá escuro, também dá para você fazer isso, viu? Como esse aí que eu coloquei pro lado de fora. E não precisa também colocar em todos. É como se estivéssemos olhando a parte de trás dele, onde a gente não vê as sépalas.
Aí eu vou colocar mais uns galinhos que tem em nosso risco, mas fica bem a seu critério. Se você quiser deixar sem, você deixa. Se você colocar os galinhos, busque colocar uns excessozinhos de branco em cima, como se tivesse um acúmulo de neve, igual fizemos nos outros. Observe que o galinho que o passarinho está segurando, eu não vou colocar branco, tá? Eu vou colocar o branco somente para esse que é da árvore. Aí eu tô arrumando esse do passarinho também. O excesso de neve ou branco que vai dar a ideia de excesso de neve, eu vou colocar diretamente sem usar o cinza dessa vez. Veja que também fica bom. Desde que o tecido não seja tão branco, porque tem os tecidos que são muito branquinhos, às vezes se confundem um pouco o tom do branco com ele. Então, seria interessante você colocar o cinza. Agora, eu tô fazendo uso de um pouquinho de verde musgo metálico para colocar umas folhas de pinheiro aí em cima. Pintei as folhas de azevinhos. Agora eu vou passar essa ideia de folhas de pinheiro. Vou colocar também um branquinho aí, como luminosidade para essas folhinhas. De certa forma, já fica distribuído um pouco de brilho sobre o nosso desenho. Depois eu vou ver se cabe colocar um pouquinho mais de branco, como se fosse uma porção de neve, tá? Vou encher o narizinho dele todo com laranja, todo com o tom laranja. Feito isso, eu vou pegar a cerâmica e vou manchar a parte que eu quero com maior sombra, essa região de baixo. E veja que eu vou colocando a porção e vou puxando riscado. Olha só, a gente não coloca e não emenda, bem emendado não. A gente vai deixando assim riscado. E uns risquinhos um tanto que arredondando. Eu vou colocar por toda parte, dessa região de baixo até chegar no finalzinho, um toquezinho de cerâmica. Para a luminosidade, você pode estar usando aí um amarelo bebê, um marfim. Eu vou usar o branco mesmo. Vou colocar uma porçãozinha assim, riscada e emendando para não ficar tão o branco em si aparecendo. Até porque eu quero colocar um pouco de neve em cima do narizinho. Vou lavar o pincel para tirar o excesso de laranja dele, para o branco ficar branco e não alaranjado. E vou distribuir uma porção de neve aí em cima, ou de branco aí em cima. Terminado isso, lembre-se de colocar uma sombra na parte de baixo desse branco para dar volume. Se as cores parecerem se emendando, você deixa secar um pouco para depois você vir colocar esse branco. Eu tô colocando, tá aparecendo um toquezinho alaranjado no meu branco, mas eu vou deixar assim mesmo. Agora com cerâmica eu venho colocando aquela sombra que lhes falei, para parecer ter um pouco de volume mesmo essa neve aí em cima, tá? A gente escurece bem aí a parte de baixo dela, ou do branco, e tá pronto esse narizinho. Agora, gente, eu vou encher toda a parte que corresponde a esse cachecol com vermelho, tudo. Vermelho escarlate ou escarlate, né? Que é o nome correto. Afora o meu vício de linguagem. Vou encher ele todo com esse vermelho, vou pegar o preto e vou escurecer alguns pontos. Olha só as regiões onde eu vou colocar as sombras para esse cachecol. No lugar do preto, você poderia estar usando o vinho também, ficaria muito bom. Eu vou colocar o preto mesmo e vou deixar essa região para lá, bem mais escura do que essas que estão para cá, mais próxima de nós, vamos assim dizer. Vou ter o cuidado de manter todos os nossos riscos, essa parte que desce do cachecol, a parte que está enrolada no pescoço. Enfim, mas depois eu ainda vou jogar um branquinho aí em cima para dar a ideia de que também tem neve aí grudada nesse cachecol, tá? Esse ponto aí eu vou puxar um pouquinho preto só para dar um certo relevo diferenciado. Aí é a separação das partes do cachecol.
Os lugares mais escuros, mais marcados, são as separações. São os lugares onde tem os nossos riscos. Os riscos do nosso desenho. Essa região embaixo do pescoço precisa também ter uma sombra mais marcadinha. Sugiro que você use nesse momento um pincel número 8, número 10, um pincel que não seja muito grande. A gente precisa emendar direitinho essas tintas, mas sobretudo a gente precisa ter o cuidado de não borrar tudo que já está pronto. É um espaço grande, mas tem uns detalhezinhos, umas quinas que a gente tem que ter cuidado. Um pincel bem cortado e lixado ajuda muito nessa hora. Essa lateral direita eu também vou escurecer, dar uma sombra mais marcada. A gente precisa dar a ideia de que isso aí vai arredondar. Ele segue em volta de todo o pescocinho do boneco de neve, né? Vou puxar um pouquinho mais para parecer que o tecido está um tanto enrugado. Essa região aí que vai para baixo dessas partes do cachecol que desce, eu vou deixar bem escurinha. Não vou colocar luminosidade. Se você quiser, você pode estar usando o vermelho vivo, vermelho natal, para dar luz aí, viu? Eu vou apenas colocar aí os excessos de branco, como se tivesse também umas porções de neve em cima desse cachecol. Lembrando que é importante que a gente sempre coloque sombra embaixo dessas porções, para dar volume. Para já, eu vou distribuindo excessos de branco, e esse branco eu vou levando uma porção boa mesmo em meu pincel, e vou deixando que uma tinta jogada aí em cima, eu não vou emendar. Nessa hora, a gente precisa deixar a tinta bem solta mesmo, como se tivesse caído uma pincelada de tinta aí em cima. Você não emenda ela em parte alguma. Olha só os pontos onde eu distribuí esses excessos. E eu vou distribuir também umas porções sobre o chapéu. Procure deixar a tinta assim, o branco aparecendo bem forte em cima, seja do chapéu, seja do nariz, do cachecol. É bom que a gente deixe o branco assim, olha, aparecendo bem, sem mostrar a cor que está por baixo. Porque geralmente a neve ela acaba cobrindo aquilo que está por baixo, aparecendo só o tom branco mesmo. Olha só o quanto eu vou colocando para essa aba desse chapéu. Vou distribuir uma porção aí em cima também. Você pode distribuir porções grandes e outras menores. A parte de cima é bom a gente deixar um pouco arredondada em alguns cantinhos, pelo menos. Só porçõezinhas menores. Uma porçãozinha caindo para esse lado de fora. Em cima dos azevinhos, eu vou colocar também umas porçõezinhas na folha. Onde der para você colocar e onde você quiser, você pode estar colocando, tá? Quando você for pintar, assim, um desenho que você queira colocar porções de neve, você observa o geral, né? Você pensa assim, o passarinho ele tá voando, tá se movimentando, não vai ficar um acúmulo de neve em cima dele. Mas o boneco de neve, ele tá estacionado, ele tá parado, ele não vai se movimentar. Logo, ali você pode sair distribuindo umas boas porções. É interessante a gente olhar também, né? Dar uns sentidos assim também. Para essa neve do chapéu e do cachecol, eu vou colocar uma sombra com o preto mesmo. Olha só, aí embaixo eu também vou colocar o preto, tá vendo? Só na regiãozinha de baixo. Eu não deixei secar. Se você for fazer assim, cuidado para você não sair puxando o branco para cima desse preto que você está colocando, tá? Porque como tá tudo muito úmido, né? Olha só, no lugar do cachecol, também vou colocando as porções com preto, diminui o meu pincel. Peguei o pincel número 4. Bom, gente, para hoje é isso. O objetivo principal era vir agradecer a todos vocês por todas as mensagens que tenho recebido, as mensagens natalinas. Muito obrigada a todos que as enviaram.
Olha, gente, esse desenho ele tá aí disponível para vocês, tem até o passo a passo como ele foi feito. Tem também aí a nossa reninha, não é, que a gente pintou por esses dias. Tem também a guirlanda, tá tudo aí disponível para vocês. Mais uma vez, obrigada a todos e até um próximo e, sobretudo, um Feliz Natal aí junto com a família. Beijos e até mais. Tchau!